pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai voltar aos vídeos, né? Faz tempo que eu não faço vídeo, mas eu voltei com um assunto bem interessante, os fermentos. Muita gente tem dúvida se os fermentos têm ou não têm glúten, né? É uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Tem muita gente que diz que tem, por contaminação cruzada, fabricação em linha, né? Mesma linha que outros produtos. E tem gente que fala que não. E aí, então, eu fui atrás de investigar pra gente. Tem ou não tem? Bom, então primeiro vamos começar com as marcas mais comuns que a gente encontra hoje no mercado. Tem o fermento químico da Royal, bem conhecido, né? Que é feito pela Mondelez. Tem o fermento químico da Yoki, da General Mills, né? E tem o fermento químico Dona Benta. A gente também encontra por aí o fermento químico da Apiti e também tem o fermento químico da Dr. Oetker, que é aquele frasco azul que vocês já devem ter visto, todo supermercado tem. Começando por o fermento químico da Dr. Oetker, atrás ele já traz a informação que sim, contém glúten, né? Então é um fermento que eu evito comprar e utilizar aqui em casa. Já o fermento químico da Yoki, eu mandei um e-mail então para o saque deles para saber, porque aqui atrás no rótulo ele diz que não contém glúten. Mas eu fui perguntar então diretamente para o saque deles e a resposta foi essa que vocês estão vendo aí na telinha. Em relação ao glúten, informamos que todos os produtos que contêm glúten ou até mesmo traços são declarados em sua embalagem. Ressaltamos ainda que a General Mills é uma empresa que preza pela saúde de seus consumidores e está trabalhando junto aos seus fornecedores na obtenção de informações claras e seguras dos nutrientes considerados alergênicos pela Anvisa. Então, eu já fico muito mais tranquila de comprar esse fermento porque a resposta é não contém glúten. Nossa, e a Dona Benta, né? Poxa, a Dona Benta tem farinha de trigo, tem várias pó para preparo de bolo, né? Tem ou não tem glúten? Eu liguei para o saque deles e eles me informaram que o fermento ele não é feito lá na fábrica, né? Até mesmo pela questão de contaminação cruzada, farinha de trigo que fica no ar. Então, o fermento da Dona Benta ele é feito em uma fábrica separada, né? E aqui no rótulo ele traz a informação que não contém glúten. Então, também é uma das opções seguras para a gente estar utilizando. E já o fermento da Royal, eu também entrei em contato com o saque deles através do telefone informado na embalagem, né? Na embalagem ele traz a informação que não contém glúten e no saque, conversando com a pessoa que me atendeu, ela me informou que existe uma linha separada só para a fabricação do fermento lá dentro da fábrica. Então ela me garantiu que não existe uma contaminação cruzada e que no sistema deles não apontava nenhuma contaminação e que toda vez que tem algum tipo de alergênico, este é informado no rótulo. Então a gente tem aqui 3 fermentos seguros para você estar utilizando na sua casa. Já o fermento da Apti, a gente também teve a resposta aqui que vocês estão vendo aí na tela. Informamos que o fermento químico e o fermento biológico não contém glúten, nem traços e não dividem maquinário. E quanto ao amido, também não possui glúten, porque se vocês repararem, todos eles trazem amido. Mas por que amido? Na verdade, gente, é uma forma de diluir os compostos químicos que tem aqui, porque se a gente utilizasse os compostos químicos que vão fazer a fermentação puros, eles seriam um fermento muito forte, então a gente teria que dosar quantidades tão pequenas que para receitas caseiras seria muito difícil. Então a função do amido no fermento é essa, é diluir para você conseguir utilizar as medidas caseiras. Bom, então a gente tem informação de 4 fermentos disponíveis no mercado que, segundo o saque de suas companhias, não possuem glúten e traz a informação no rótulo que não possui glúten. Apiti, Royal, Yoki e Dona Benta. Mas, se mesmo assim você ainda tem medo, eu sou alérgica, eu não quero arriscar mesmo, não posso,
tenho medo. Então surgiram o que a gente chama de fermentos caseiros, que nada mais é que o cremor de tártaro misturado com bicarbonato de sódio. Essa é uma receita caseira que inclusive está muito famosa em vários livros naturais, de receitas mais naturais, veganos, vegetarianos, onde você substitui esses fermentos químicos, né, industrializados, pelo fermento que você faz na sua casa. E qual seria a medida? Você sempre que a receita que você estiver utilizando traga a informação de uma colher de sopa de fermento industrializado, você pode substituir por uma colher de chá de cremor de tártaro e uma colher de café de bicarbonato de sódio. Então, sempre você vai utilizar mais cremor de tártaro e menos bicarbonato. E se você quiser fazer a mistura para já deixar na sua casa, percebam que é sempre a metade, né? O quanto você utilizar aqui, tem receitas que dizem que é 1/4, né? O bicarbonato de sódio sempre vai ser 1/4 do cremor de tártaro, mas você pode fazer a receitinha na sua casa, que eu vou ensinar agora. Então aqui num potinho à parte, você pode dosar 2 colheres aqui de chá de cremor de tártaro, 2 colheres de chá, para 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Então aqui no caso, o meu bicarbonato, ele é da Kitano, né, que traz aqui a informação que não contém glúten também, tá? Então você utilizou aí 2 colherzinhas de cremor de tártaro de chá para 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. Tampei aqui meu frasquinho, vou dar uma misturada e pronto. Você pode deixar armazenado na sua geladeira ou no seu armário também, não tem problema nenhum. Essa receitinha caseira que a gente acabou de fazer. Então, sempre que você utilizar uma medida de cremor de tártaro, usa aproximadamente metade para bicarbonato. E aí fica uma receitinha caseira. Mas a dúvida é, será que esta receita caseira tem a mesma funcionalidade, funciona bem na minha receita como funcionaria um fermento químico? Para tirar essa dúvida, pessoal, eu fiz uma receita de bolo com o fermento caseiro e a outra com o fermento químico. Deixa eu arrumar aqui mesmo. Então, essa aqui foi a minha receita com fermento caseiro, que eu fiz com cremor de tártaro e bicarbonato. E essa daqui foi a receita com fermento químico. Eu tive um pouco mais de rendimento com o fermento químico industrializado, tá? Vocês percebam que ele teve um crescimento muito mais uniforme e um pouco maior do que o fermento caseiro, né? Eu até tive uma leve queda assim no meio do bolo quando eu utilizei o fermento caseiro. E isso vocês podem avaliar aqui. Então, este é o bolo com fermento químico industrializado e a mesma receita eu fiz o bolo com fermento caseiro. Então, percebam que o fermento químico industrializado teve um crescimento um pouco maior do que o fermento caseiro que a gente fez. Então, e assim, esta receitinha aqui deste bolo eu vou disponibilizar para vocês no nosso blog, que por sinal tá muito gostosa. Mas é interessante que para não ter diferença nenhuma, eu utilizei exatamente a mesma receita, dividi a receita ao meio, uma eu apliquei o fermento industrializado e a outra eu apliquei o fermento caseiro. E aí a gente vê essa diferença, né? Então, por exemplo, aqui o fermento químico e aqui o fermento caseiro, pra gente não confundir. Então a gente percebe que houve diferença sim. Sabor, os dois estão idênticos, iguais, não influencia.
Então aí fica ao seu critério, né? Eu particularmente vou continuar utilizando os fermentos industrializados porque eu achei o aproveitamento, o formato do bolo muito melhor do que o fermento caseiro. Mas se você tem medo, não quer utilizar por segurança, prefere continuar fazendo o seu próprio fermentinho em casa, aí foi a dica para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa dica sobre os fermentos, desmistificando que todo mundo tem medo e não sabe se tem glúten ou se não tem, se tem contaminação cruzada ou não. Agora você já pode ficar sossegado, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!